Um jogo equilibrado na Neoquímica Arena que trazia alguns encontros, desde Dorival e Vitinho, que estão no Corinthians hoje, até o de Vitor Pereira, que teria seus problemas com a sogra e iria pro Flamengo um tempo depois. Nunca na minha vida me chamaram mentiroso. Num cruzamento de Gustavo Mosquito, o Rodilindo rebate pra trás. Um gol contra ridículo que deu a vitória do Corinthians, que vinha fazendo um baita ano, enquanto o Flamengo ainda buscava se recuperar no primeiro mês do Dorival Júnior. E esses dois times ainda se enfrentariam em muitas outras ocasiões naquele ano. Nem é o campeonato mais charmoso, nem tão importante assim, mas ainda é um título que coroou um super campeão. E marca o encontro de dois clubes de torcidas absurdas e pode ter certeza que esse jogo vai ser recorde de audiência e quem vencer vai comemorar muito. De um lado um Corinthians que venceu a Copa do Brasil e conta com um time titular cascudo em jogo grande. E do outro simplesmente o Flamengo, campeão de tudo, com o melhor elenco do país. Nos últimos 4 anos, esses dois times se enfrentaram em Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. E pra esquentar essa final eu te pergunto, esse confronto aqui já chamava muita atenção, até porque Corinthians e Flamengo são as duas maiores torcidas, mas o que o corintiano esperava era um caldeirão na ida pra segurar no Maracanã na volta. O Flamengo do Dorival Diola abriu o placar num baita de um golaço do Arrascaeta, enquanto no segundo tempo o Gabigol, antes da queda, meteu mais um belo gol, final 2-0. William voltava ao time titular, com ainda Renato Augusto voltando ao banco para ser utilizado no segundo tempo, mas em campo mesmo nada disso aconteceu. Aquele time do Flamengo que tinha Pedro e Gabigol na frente venceu de novo, dessa vez com o gol do Pedro e na transmissão com o Negrete aparecendo na comemoração. Aquele Flamengo iria rumo ao título do Tri da Libertadores e o trabalho do Dorival só melhoraria. Enquanto o Corinthians eliminado, o William abandonaria o barco, mas o time melhora em outra competição, a Copa do Brasil. O Vampeta benzeu a taça pra tentar dar sorte pro timão e no jogo mesmo teve até chance pros dois lados. Quem chegou talvez com mais perigo foi o Flamengo, teve até bola na trave e outras em que o Cássio defendeu. Já o Corinthians teve uma grande chance com o Yuri Alberto, que se não fosse o Thiago Maia poderia ter aberto o placar. Uma bola na mão do Léo Pereira que poderia ter sido um pênalti marcado para o Corinthians. Mesmo assim o resultado final foi 0-0 e o jogo seria definido no Maracanã. Na verdade, se você pensar que quem abriu o placar foi o Flamengo num gol do Pedro com 7 minutos, vai achar que o jogo foi tranquilo, mas não foi não. Tanto que o Corinthians teve boas chances. O Roger Guedes perdeu uma em cima da linha, mas foi martelando tanto que aos 82 saiu o gol do Juliano pra empatar. A decisão iria pros pênaltis e não tinha nenhum favorito. Isso porque o Timão saiu na frente e o atual técnico do Flamengo, Felipe Luiz, perdeu sua cobrança. Clima tenso no Maracanã, o Corinthians converteu algumas, até na quarta o Fagner acertar a trave. Tava tudo empatado, mas mesmo assim na última cobrança, Gabigol tinha a bola do jogo. Se ele errasse, o Corinthians era campeão e se ele fizesse, a disputa continuava. Porque ele muda de novo o cenário. Gol do homem que incendeia o Maracanã. De novo o favoritismo volta pro Flamengo. E tudo se intensifica ainda mais quando o Matheus Vital isola na 7ª batida. Agora era só um gol rubro-negro pro título. Com fé no pé, gol do Rodilindo. O Flamengo era campeão da Copa do Brasil e o Corinthians teria a chance de vencer esse torneio só 3 anos depois, mas não contra o Flamengo. Se os paulistas vencessem, eles estavam na Libertadores direto na fase de grupos pro ano seguinte, enquanto o Flamengo tinha acabado de vencer a América. Então o jogo já não valia nada pros cariocas, mas isso não quer dizer que foi um jogo fácil, apesar do time misto que o Flamengo levou naquele dia. O Corinthians abre o placar com o Duqueiroz, mas o Fla empata num belo gol do Matheus França, e dessa vez o pênalti não marcado foi pro rubro-negro. Já aos 75 minutos, bela tirada do Yuri Alberto pra cima do Hugo Souza, e assim o Corinthians levou a melhor naquele dia. Ainda mais brigando pra não cair. Apesar da má colocação do brasileiro, foi um jogo equilibrado. O time paulista teve muitas boas chances contra um Flamengo meio desajustado. Na verdade, ele já tava jogando bem há um tempo, e foi dele aos 94 do segundo tempo o gol de cabeça. O Corinthians se afundou lá embaixo, enquanto o Fla teria que se encontrar ainda com o Sampaoli, o que não aconteceu. E pra abrir o placar, o nosso homem de gelo russo, Gerson, meteu a bola na gaveta. Pênalti no pé do Fábio Santos praticamente era certeza de gol, e assim os dois clubes encerraram 2023 de forma triste. O Fla porque não conseguiu vencer nada, e o Corinthians porque quase caiu. O técnico do Fla pro ano seria o Tite inicialmente, enquanto no Corinthians, já no Paulistão teve mudança. O jogo já tava brigando pela liderança no começo do Brasileiro e até jogando um bom futebol. Enquanto o Corinthians estava na crise se afundando, o Cássio Mal tava no banco e de novo briga na parte de baixo. O Carlos Miguel, que substituiu o Cássio, fez algumas defesas, mas no gol do Pedro, há quem diga que ele falhou. Enfim, 1-0 pro Fla. O segundo gol já no segundo tempo veio de um moleque que aparecia naquele momento com muita personalidade e esperança. São mais cara da história do lado do Corinthians também, várias contratações. Destacar principalmente a do Hugo Souza, que assumiu o gol depois da saída de 2 goleiros daquele time, e de um centroavante que viria com o objetivo de salvar o clube daquela situação. Quem entrou pro lugar foi o Yuri, que fez a jogada pro gol do Thales Magno. Mas 11 minutos depois, o empate do Fla veio de pênalti com o Pedro. Foi dele o gol da vitória, mas a emoção não para por aí. Com no fim do jogo o Yuri Alberto dando uma tesoura desleal no Wesley
Wesley sendo expulso direto e pesando o clima. Kaká e Alcaraz seriam expulsos também um tempo depois. De novo, mais mudanças, o técnico do Flamengo seria uma aposta num tal de Felipe Luiz, enquanto o Corinthians teria trazido o Memphis Depay. Muitos corintianos acharam injusto a não permissão da inscrição do Memphis, mas fato é que no jogo o Fla venceu com o gol do Alexandro no primeiro tempo. Mas a estreia do Felipe Luiz no comando foi muito maior que isso, tá? Promoveu a volta de um Gabigol pro time titular, os 45 primeiros minutos foram de um time de uma postura diferente, não acovardando como vinha fazendo com o Tite e podendo ter outras chances. Aconteceu isso porque o Bruno Henrique foi dar uma voadora no Mateuzinho. Talvez tenha sido pra cartão vermelho, e foi. Com menos de 30 minutos, mas já de cara o Felipe saca o Gabigol, bota mais um zagueiro e consegue neutralizar o jogo. E o jogo foi meio que isso, ficou no 0 a 0 e o Flamengo se classificou pra final pegando o Atlético. De qualquer forma, foi decisivo, o Flamengo seria campeão da Copa do Brasil e pro ano seguinte, Felipe Luiz estava mantido. O Ramon Dias tinha acabado de cair enquanto o time do Felipe Luiz estava jogando demais, estava invicto, jogando bem e líder do brasileiro. Ficou transparente no jogo, né? Com 5 minutos gol do Cebolinha pra abrir o placar e foi uma atuação daquelas que o Corinthians não conseguiu respirar. O Arrascaeta fez o segundo aos 34 e um dos melhores jogadores do timão, 3 minutos depois, falhava. Para a alegria dos flamenguistas, Hugo Souza erra o passe no pé do Pedro. E o primeiro tempo terminou só 3 a 0. Nesse jogo ele quase fez um golaço e faltando 12 minutos pra acabar, pênalti pro Fla e ele foi lá e fez. O segundo dele, 4 a 0 pro Flamengo de Felipe Luiz, que naquele momento ninguém segurava. De longe o melhor time e que jogava o melhor futebol. E do lado corintiano nem era de todo ruim. 4 cocos do Flamengo no Maraca, ele falou: se preparem, a gente vai ser finalista da Copa do Brasil. Perdeu gols feitos e na hora do pênalti cavou de uma forma tão ridícula que o Rossi zoou. Mesmo assim foi dele o gol que abriu o placar. O flamenguista vencer aquele jogo significava muito, porque era disparar na liderança do brasileiro. E o que esse cara jogou no passado é inacreditável. Ele ainda não começou direito esse ano, mas que ele fez em 2025? Foi dele o gol de empate com assistência do Carrascal. E o mesmo Carrascal deu assistência também pro gol da virada no minuto 87. Luiz Araújo marcou e o Flamengo venceu. Mesmo num jogo que o Corinthians tinha tudo pra vencer, outra vez deu menos. Óbvio que a equipe que venceu tudo no passado não pode temer ninguém e o flamenguista tem mesmo que acreditar que vai vencer e pode vencer tranquilo. Mas do outro lado, o corintiano também deve saber que o time dele gosta de jogar em finais. Tem jogadores cascudos e tem totais condições de ser campeão da Supercopa. Bem melhor o retrospecto do Flamengo. Também tem o dado de que em mata-matas foram 2 vezes na Copa do Brasil e uma na Libertadores, e o Flamengo venceu todas. Mas se você quiser falar de Supercopa, já teve esse embate e a vitória foi do Corinthians com gol logo simplesmente do craque Neto. Domingo vai ser o dia de separar os meninos dos homens. Também vai ser um confronto muito bonito entre as torcidas. É rivalidade, história recente, revanche, hegemonia e orgulho em jogo. O Flamengo de Arrascaeta, Léo Pereira e companhia vem buscar mais um título. Já o Corinthians conta com o Alberto, Memphis Depay e Hugo Souza pra frear o Fla e ficar com essa taça pra começar bem o ano. O jogo é aberto, os dois têm totais condições. E pra ver o 15º confronto e terminar esse vídeo, é só acompanhar a final da Supercopa do Brasil, no dia 1, em Brasília.